E os apóstolos andavam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Vamos sentar. Aleluia. Eu estou a pregar sobre a graça. Por favor, acompanha. A graça. Amém. O nosso tema é a graça. A graça é uma coisa de favor. É uma coisa que não se imagina. É uma coisa de surpresa. É uma coisa de herança. A graça. Amém. Esse curou pelos comprimidos, doença pode voltar. Esse curou pela graça, doença não vai voltar. Esse, aleluia. Esse casou no feitiço, casamento vai estragar. Mas esse casou pela graça, casamento vai avançar. Amém. Esse estudou pela graça, vai terminar os estudos e vai conseguir trabalho. Mas esse estudou pelos seus esforços, pela sua inteligência, ignorando Deus, vai terminar os estudos, não vai ter trabalho. A diferença, alguém se formou ignorando Deus, alguém viajou sem Deus, a diferença. A Bíblia diz, a igreja primitiva crescia a abundância graça. É melhor viver segundo a graça de Deus. Amém. Você te pergunta, como está? Mais ou menos. Como está? Mais ou menos. A pessoa no nosso meio, mesmo que ele está bom, na boca sai sempre mais ou menos. Como está? Mais ou menos. Mesmo que o marido já voltou, mesmo que já está a trabalhar, mesmo que curou, como está? Mais ou menos. Que sai na boca e que agora acontece. Um dia, aliás, o bruxo, quando vem ser feitiçar à noite, vai lhe encontrar de manhã cedo. Vai vir te perguntar, com licença, Antonica, como é que dormiste? Mais ou menos, coluna não vale a pena. Ele vai dizer, le consegui. Mas você te pergunta, Antonica, como é que dormi? Graças a Deus. Ele vai ser envergonhado e não vai mais vir te feitiçar. Mais ou menos. No teu bairro, já te chama do senhor mais ou menos. Da senhora mais ou menos. Tudo é mais ou menos. Na tua boca você te pergunta como está. Graças a Deus. Aleluia. Mesmo que estás doente, fala graças a Deus. Mesmo que estás incomodada, o esposo não dormia em casa. Miriam, como está? Graças a Deus. Porque nós não estamos a viver segundo os nossos conhecimentos, segundo a nossa força, mas estamos a viver pela graça de Deus. Uma pessoa que vive pela graça de Deus, em casa não tem nada, assusta, come. Ele não trabalha, assusta, a obra estava a avançar. Vai na escola, não revisou matéria, assusta, tira nota positivo. A nossa vida é pela graça que estamos a viver. Você vai dizer que estás a viver pelos teus esforços, Deus vai te abandonar. Você vai dizer que eu sou pai, eu sou a mãe, na minha casa, Deus vai te largar.
Mesmo que você se formou, não esquece. Tem aquele que se formou, mas não tem trabalho. Tem aquele que se formou, já foi no mundo do cemitério. Tem aquele... Aleluia! Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Se hoje tem lá, não é para tua beleza. É graças a... Amém. Mete Deus à frente. Coisa atrás. Uma igreja crescida, todos tinham uma graça abundância. Você tem que viver a graça de Deus. Dormir com a graça de Deus. Andar com a graça de Deus. É uma graça e abundância. A igreja primitiva, cada um tinha uma graça. Você tem emprego sem graças a Deus, emprego vai cá. Diga amém, diga amém. Você compra viatura, sem a graça de Deus, viatura vai te aquecer cabeça. Você pega dinheiro sem graças a Deus, dinheiro não vai fazer nada. Se você sabe viver, não é pelas influências que está com ele. Graça. Os discípulos cresciam em uma graça abundância. A graça é uma coisa de favor. É uma coisa que você não trabalhou. Assusta alguém, não se formou, vira uma pessoa grande. Nunca viram nesse mundo, alguém não sabe escrever, não sabe ler, mas ocupa postos grandes. Isso é a graça. Eu vou dar um testemunho. No Gabão, houve um jovem que foram estudar fora. Estudaram, se formaram, acabaram, sucesso. Agora os jovens vieram no bairro, que aquele jovem veio solteiro, todas as moças ali, se pintar, se preparar, que o Frederico vai casar, vai lhes casar. No mesmo bairro vivia uma moça Luísa, pobre. Aleluia! Amém. O Frederico casou Luísa. E as outras que estavam se pintando à toa, todos ficaram atrás. Luísa recebeu a graça. Entende bem? A graça é uma coisa que alguém não preparou. É uma coisa que vem pela surpresa. Assusta você que não tem documento, consegue trabalho. O chefe te diz, vai dar documento depois. Nunca ouviram isso? Eu já rezei sobre um jovem, não tinha bilhete. Tinha só o cartão da igreja. Conseguiu trabalho com o cartão da igreja. Isso é que se chama graça. Não estudaste, mas tira boas notas. Graça. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Não é nessa igreja. Tinha profetizado uma mamã. Essa mamã nunca andou na escola de condução. Eu lhe disse, você vai ter carro. Depois de 2 dias, a mamãe teve um Hyundai Santa Fe sem carta de cor. Isso que está lá, aquela mamãe atrás. Está lá. Isso que se chama graça. Se você vai me entender bem isso que estou a dizer, você não vai desejar bênção, mas vai desejar graça. Porque a bênção se termina, mas a graça não se termina. Quer bênção ou quer graça? Não sei se você está me compreendendo bem. Aqui há pessoas que não deixaram nada de jantar,
mas pela graça de Deus vai já. Olha, uma benção vem a Deus, mas misturado com uma força carnal. Estudaste, ficaste 4 do país, mas esse não estudou, ficou 4 do país. Quem estudou, ficou 4 sem Deus, pode ser exonerado. Mas quem recebeu a graça é intocável. Pela graça concebeste. Ana pela graça concebeu. Sara pela graça concebeu. A graça, olha, a graça ultrapassa os limites da ciência. Limite de pensamento dos homens. Maria concebeu, era virgem, não é pela graça? Você não quer ter também essa graça? É de feia, mas marido embaixador. Não é a graça? Aleluia! Mas esse pobre assusta, joga lotaria, ganha milhões. Essa é a graça. A graça é uma bênção que não merecemos. Você não quer a graça? Não quer a graça? Amém? Anda doente, mas curaste. Não é a graça? Não bebia comprimido, mas assusta doença cá. Não é graça, irmãos. Hoje diabetes está matando muita gente. Mas assusta você curaste. Não é graça. Sente. Hoje a unção da graça tem que descer aqui. Diga amém, diga amém. Não quero a graça descer hoje. Amém. Os outros não conseguem, mas você pela graça consegue. A bênção é a graça. A bênção vem nos esforços do homem. Diga amém. Ele está abençoado porque trabalha muito. A pessoa que trabalha muito para ficar abençoada. Mas a pessoa que não trabalha muito, mas está abençoada, não quer isso. A graça. Cidade de Davi, devemos essa noite receber uma bênção chamada